Tu tens um perfil de Instagram, tu não tens um grupo de Instagram. Ou seja, nós temos perfis, ok, e esquecemos às vezes que somos rodeados de pessoas e que às vezes temos que dar mais partilha, ou seja, partilhar. Quando alguém, ou seja, vai no comboio connosco, no mesmo andamento, é tudo muito mais fácil. Que é um dos trabalhos mais difíceis do mundo, que é liderar pessoas, porque é tudo muito sentimental. E eu só vou produzir alguma coisa se aquilo me acrescentar realmente valor. Seja ele monetário, porque é uma consequência, ou então valor para mim mesmo. Liderar não é fácil. E tens de ter empatia, ou seja, e não é qualquer pessoa que lidera uma equipa, não é. E para saber liderar, ou seja, é preciso muito trabalho, é preciso conhecer as pessoas. O feedback tem que ser bilateral. Acredito muito nisso. Seja superior, seja o que seja. Tem que haver feedback de ambas as partes, porque só assim é que nós melhoramos e melhoramos as nossas relações. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tribo de Líderes e temos connosco hoje um convidado muito especial, que é o Rafael Almeida, que é SEO Specialist na NOS SGPS e que é igualmente professor na Escola de Marketing Digital, na Lusófona e no IPAM. Rafael, obrigado por teres aceitado o convite, antes de mais, e é para mim um gosto falar aqui contigo sobre várias áreas. Vamos fugir aqui um bocadinho do tradicional. Comigo, mas à vontade. É fixe. Olha, antes de mais, primeira questão, que é aquela pergunta difícil, pá, que eu até já te fiz antes de começar, que é, quem é o Rafael? Pá? Sérgio, olha, antes de mais, queria-te agradecer o convite. É um prazer estar aqui contigo hoje, com os nossos espectadores lá em casa. Agradeço mesmo muito pela oportunidade de conversar contigo e agora responder à tua pergunta. É uma coisa super difícil a responder. Quem é que é o Rafael? Mas diria que é um jovem ainda aqui com os meus 24 anos, mas, ou seja, muito ambicioso e que, ou seja, procura sempre o bem-estar de quem nos rodeia. Ou seja, se calhar, ou seja, procuro mais o bem-estar das pessoas que me rodeiam do que o meu próprio bem-estar. Okay. Boa. E aí vem a parte da ambição, ou seja, o objetivo de ajudar os outros a alcançar os sonhos deles e eu a alcançar com eles também. Ou seja, vem ali a parte da preocupação em si. Foi por isso que surgiu aqui o teu interesse pela educação também, por seres Exatamente, professor? exatamente. Fala um bocadinho disso então. Então, aqui, ou seja, a minha mãe vai estar a ouvir isto certamente. Como é que se chama a tua mãe? Estela Costa. Um beijinho para a dona Estela. Ela agradece. Não, mas, ou seja, o meu interesse pela educação vem já dos meus antepassados. A minha bisavó foi professora. Ok, bom. A minha mãe é professora e eu segui o caminho. Ou seja, sempre fui muito educado que ajudar os outros e que não há nada mais prazeroso no mundo que ensinar alguém. Ou seja, e não consigo me sentir tão satisfeito quando saio de uma aula, por exemplo, de estar a ajudar alguém a acrescentar valor e, ou seja, conseguir com que alguém consiga alcançar os seus objetivos. E foi sempre muito por aí, ou seja, sempre ter os ensinamentos em casa, de temos que ajudar, depois a minha mãe a contar as peripécias das aulas, preparação de aulas, etc, etc. Sempre foi surgindo aquele gosto de explicar e tentar incutir, ou seja, sempre valor às pessoas. Porque acho que é isso que falta na nossa sociedade, que é a partilha. Nós, nos dias de hoje, vivemos muito na parte do individualismo. Tu tens um perfil de Instagram, tu não tens um grupo de Instagram. Claro. Ou seja, nós temos perfis, ok, e esquecemos às vezes que somos rodeados de pessoas e que às vezes temos que dar mais partilha, ou seja, partilhar. Não é por eu não estar a partilhar o meu conhecimento contigo, por eu estar a partilhar o meu conhecimento contigo, que a minha luz se vai apagar. Ou seja, pelo contrário, nós juntos vamos partilhar mais ideias e vamos fazer aqui uma bola de neve. Ou seja, acredito muito nisso. E foi aí que, ou seja, a parte de educação me fez ir mais avante. Concordo em absoluto, pá. Eu já disse aqui, pelo menos num episódio, não me lembro em qual é que foi, mas reforço porque é o que eu acredito. Portanto, eu só daria aulas se basicamente tivesse o rendimento proveniente apenas dessa fonte de receita. É verdade que se não te dedicares inteiramente à educação, a seres professor, até é difícil tirares grande rentabilidade. A questão é que vale muito mais o conseguir ensinar alguém e a pessoa ficar como eu ficava com os meus professores, portanto grato por isso, do que obviamente o salário, mas... Por acaso é curioso que eu não valorizava muito
Isto parece contraditório, mas valorizava muito os meus professores na altura. Hoje olho para trás e digo, espetacular. Sim. Eu sinto isso agora quando fui pai. Eu comecei a ter flashback, a começar a pensar nos que os meus pais fizeram comigo e que algumas coisas eu não via, principalmente o meu pai. Portanto, há coisas que hoje entendo que o meu pai fez comigo e que hoje percebo porque é que ele fez, mas na altura não percebia mesmo. Exatamente. É o trigger. É o trigger. É o trigger, Isso sem dúvida. no marketing digital e Call to action. Exatamente. Call to action. Marketing digital não é call to action. Mas no marketing a questão do trigger é também importante. Eu não sou especialista como tu, mas há um... talvez se me lembrava do livro, mas agora não me recordo. Mas a Johnson & Johnson, nos Estados Unidos, tem uma cena que é quando os pais acabam de ter a criança, eles têm uma cesta com produtos Johnson & Johnson Exatamente. no hospital. E é gratuito, portanto, é no fundo o despertar para a marca, Exatamente. para os novos pais. Exatamente. No fundo é chamar a atenção para a marca. Ora, então, se tu pudesses escolher, não estamos com isto a dizer que saías da nós, mas entre nós, o trabalho que tu fazes de SEO Specialist ou educação, se só pudesses escolher um, que é uma pergunta difícil, o que é que tu escolhias? Pergunta difícil. Uma pergunta muito difícil. Ou seja, eu costumo dizer que o dinheiro é uma consequência de tudo aquilo que nós fazemos. Correto, sim. Okay? Eu não vou fazer alguma coisa por dinheiro. Eu não estou na educação pelo dinheiro, mas sim ou seja, por aquilo que eu estava aqui a falar ainda um bocadinho, Sim. pela minha avó, pela mãe, parte sim. da minha mãe, exatamente. Mas isso é uma pergunta super difícil. Não precisas responder como é lógico, podias escolher as duas. É super difícil escolher as duas. Ou seja, aos dias de hoje eu tenho as duas e meti as duas. Ou seja, porquê? Porque tem um equilíbrio. Okay? E eu, ou seja, sou uma pessoa que precisa desse equilíbrio. Ou seja, ter a parte de ajudar as pessoas, tanto no trabalho, porque eu faço, ok? Porque é uma área nova, a área que eu estou a trabalhar aqui é SEO, ou seja, também tenho que ensinar, portanto tem ali aquelas vertentes, mas também tem outra vertente que é só a educação, ou seja, então tem ali aquele balancear de... Sim, eu também tenho esses dois amores, portanto, quero o trabalho muito, em si, exatamente, eu não conseguiria... educação. O Marco Paulo, se nos estiver a ouvir, um abraço para ele. Olha, então, agora em relação aqui o que tu fazes na nós. Provavelmente a grande parte das pessoas já conhece o conceito de SEO, não sei se toda a gente, mas para contextualizar então, o que é esta questão do SEO, portanto o Search Engine Optimization? Queres explicar rapidamente só para a malta que está a Sim, posso explicar. Então, basicamente já que és professora, sim. Então, o SEO literalmente é otimização para os motores de pesquisa, ok? Do Google, Bing, etc, ok? Mais focado no Google, porque é o motor de pesquisa que tem mais cota de mercado, e o objetivo é pôr as nossas páginas organicamente em primeiro lugar, ok? Portanto, isso tem toda uma estratégia por trás, umas certas otimizações, para garantirmos quando alguém escreve uma keyword, uma palavra-chave na barra de pesquisa, ok? A nossa página é a primeira a aparecer. Ou seja, debaixo dos anúncios, porque primeiramente temos os anúncios, que é o paid media, ok? Depois vem a parte do SEO. O SEO, para quem não sabe, portanto, é extremamente difícil de... Quer dizer, obviamente que é uma arte, não é? Mas é extremamente difícil conseguires que um site esteja na primeira página do Google. Ou seja, exige um trabalho significativo e é totalmente orgânico. Ou seja, aparecer no primeiro lugar pode ser via Google Ads ou algo do género. Mas aparecer de forma orgânica no primeiro lugar é quase como treinar para correr uma maratona, basicamente. Exatamente. Eu costumo dizer que SEO não é um sprint, é uma maratona. Isso. Porque demora muito tempo até nós aportarmos resultados. Claramente que nós temos pequenas quick wins, que nós vamos perceber se a nossa estratégia está a correr bem ou mal, ok? Mas é um trabalho frustrante. Porque o que tu fazes hoje, só daqui a 3, 4 meses é que vês realmente resultados a acontecer. Sim. Ou seja, enquanto tu nos anúncios injetas dinheiro e vês os resultados amanhã, teoricamente, ok? A acontecerem. Mas sim, é totalmente orgânico. Claramente depois tens aquele investimento de tempo, investimento em ferramentas que te vão permitir otimizar as tuas páginas para chegar em primeiro lugar. Ou seja, mas há todo um trabalho, e como tu disseste, ou seja, SEO é uma arte, ok? Não há, ou seja, não há uma receita que é, olha, isto leva dois ovos, este bolo. Não, SEO tem de estar sempre, ou seja, arranjar maneiras, e SEO tem constante mudança, porque o Google tem constante mudança, ou seja, nós não sabemos o que é que eles vão fazer amanhã, portanto nós temos que andar quase, desculpem a expressão, à caça, ok? Do coelho, para perceber o que é que vai resultar, e depois é muito de testamos, erramos, voltamos a testar. Certo. Ou seja, porque só assim é que nós vamos saber o que é que vai funcionar, porque não existe uma lista que, olha, para ficar em primeiro lugar é assim. Sim. Existem algumas coisas que te dizem e que nós sabemos porque já testamos que funcionam, mas é muito da consistência, ok? Trabalhar diariamente. Eu costumo até fazer a analogia que
eu ainda não sou pai, mas é um dos meus sonhos, mas que SEO é quase como ter um filho, ok? Tu tens, em SEO não posicionas sites, posicionas páginas, ok? E que quando uma página cresce, tu tens que acompanhar, ou seja, até ela ser velhinha, Sim. ok? E dando desapalimentos para ela ficar em primeiro Boa lugar. analogia, pá. Boa analogia. Como é que surgiu essa intenção de trabalhar no SEO? Ui, então, então, basicamente foi há 5 anos atrás, eu saí da faculdade, ainda estava dentro da faculdade, estava ali a escrever o relatório de estágio no IPAM, e surgiu, ou seja, a necessidade de trabalhar em marketing digital. E eu quando saí fiquei, uou, o que é isto, marketing digital? Enquanto eu pensava que marketing digital era ficar em redes sociais, descobri que havia todo o mundo. SEO, Google Ads, copy, redes sociais, etc, etc, etc. Ou seja, panóplia de tudo, e eu disse, ok, e o que é que eu quero daqui? E eu sou muito apologista, Sérgio Di. Não sei se concordas que, para além de sabermos aquilo que nós gostamos, é essencialmente, ou seja, perceber aquilo que não gostamos. Isso mesmo, sim. É essencial. Concordo em absoluto. E eu tive uma oportunidade, que foi a minha primeira empresa, e tenho muito carinho por ela, que é a Fixando. E agradeço ao Miguel Mascarenhas por isso, pela oportunidade de me ter dado a oportunidade de trabalhar em marketing digital e tocar em todas as áreas. Eu fiz copies, eu fiz newsletters, eu fiz email marketing, eu fiz tudo, SEO, etc. Ou seja, depois o SEO aparece, okay, com a necessidade de ajudar a empresa a evoluir organicamente. Okay? E o Miguel, ou seja, desafiou-me na altura a especializar-me em SEO. Eu nem sabia o que era SEO, nem uma keyword. Eu estava completamente perdido. Eis que surge uma luz ao fundo do túnel e encontro uma pessoa chamada Marco Gouveia. Não sabia quem era o Marco, não fazia a mínima ideia. E inscrevo-me numa masterclass de SEO. E começo a perceber-me, ok, isto é todo o mundo. E há falta de profissionais na área. Ainda hoje há falta de profissionais na área. Ou seja, as empresas agora estão a despertar para a parte do SEO, para a parte orgânica, okay? Porque não requer investimento, ou seja, e a longo prazo vai trazer muito mais retorno. E disse, ok, é esta área que eu quero, é esta área que eu vou me especializar, porque não há, ou seja, profissionais, é um oceano azul, aqui a fazer referência ao marketing, e vamos com isto, ou seja, eis que começo a tirar um curso com o Marco e com o Rui Patarrana, que também são dois dos meus mentores, ok, a nível de SEO, e agradeço-lhes muito, porque sempre me acompanharam no meu crescimento, e ao longo das empresas que eu fui passando, ou seja, SEO nunca descolou de mim. Às vezes, ou seja, passei depois um ano, passei para a Sodal, uma indústria de produtos químicos, onde era coordenador de marketing digital e o SEO estava um bocadinho esquecido, mas eu tentava sempre ter SEO comigo. Ou seja, e desde aí foi sempre aprimorando, ou seja, até os dias de hoje, que era testar, aprender sobre SEO o máximo que possa, ok? Nós, aos dias de hoje, sofremos de uma coisa que é a obesidade mental, que as pessoas querem disparar para todo lado e depois não disparam para nenhum. Ou seja, e estás a consumir conteúdo, mas não estás a pôr em prática. Okay? Eu digo que nós, se comprarmos um curso, é excelente, mas nós temos que aplicar. Correto. Porque se só vais ouvir a teoria, isso não te vai resultar, não vai. E por osmose também não basta comprar, é preciso fazê-lo também. Exatamente. Mas não sei se concordas comigo, e se calhar aqui vou levantar aqui uma provocação, que é: as pessoas só vão para a procura de certificado. Correto, sim. Concordo que, não sei a porcentagem, mas a maioria possivelmente vai à procura do certificado, não à procura do conhecimento. Concordo em absoluto. Sem dúvida. E eu digo, mais vale vocês pagarem o certificado. É isso. Ou seja, porque, no fundo, é o resultado fácil. Já agora, também trazendo aqui um bocado de provocação, porque nesta área, ainda há uns tempos, estava a falar, pelo menos com o Tiago Azevedo, que está aqui sempre, o homem da partícula influente, faz aqui a velocidade, mas tem a ver com os gurus, não apenas marketing digital, de todas as áreas, cada vez mais há gurus, que é pessoas que te prometem resultados rápidos, resultados certos, vais atingir o sucesso, e as pessoas que vão em busca disto, mas não vão em busca de conhecimento, vão em busca de resultado. E o que eu acho... uma consequência. É isso. Estamos 100% alinhados. Nós não nos conhecemos. É verdade. Claro isso. E não preparamos este podcast. É verdade. Portanto, estamos mesmo alinhados. Na Nós, SGPS, portanto, que é onde tu estás atualmente, a Nós, como é lógico, é uma empresa muito grande e tu tens muita gente que trabalha contigo. No entanto, no teu trabalho especificamente, portanto, o SEO, tu és a única pessoa no departamento. Exatamente, sou a única pessoa. Mas tu forneces conteúdo ou dicas para uma série de pessoas, certo? Fala-nos um bocadinho disso. Exatamente. Quantas pessoas é que tu lidas e os desafios aí? Então, sim, exatamente, ou seja, faço parte ali do departamento de SEO, ou seja,
constituído por mim e pela minha manager, que é a Sandra Mota, que me ajuda imenso. E tem sempre muita vontade de aprender sobre SEO, o que é incrível. Ou seja, uma pessoa que não está dentro da área, ou seja, querer aprender mais, é espetacular. E agradeço aos meus colegas também por quererem aprender, de me ouvirem e de acreditarem naquilo que eu digo. Porque às vezes é muito difícil. Tu às vezes até te disparas uma dica, mas essa dica não é retraída. Eu agradeço-lhes mesmo muito, ou seja, por esse acompanhamento, porque torna o nosso trabalho mais fácil. Quando alguém, ou seja, vai no comboio connosco, no mesmo andamento, é tudo muito mais fácil. E na nós, sim, ou seja, eu lido com bastantes pessoas. Okay? Porque na nós, ou seja, é mais gestão de projetos, gestão de equipas, okay? Do que propriamente implementação. Mas claramente tenho sempre a parte do outsourcing, okay? E equipas internas da nós. Ou seja, então, há ali não diria que é a liderança direta, mas é a liderança do projeto. E o projeto tem que acontecer. Okay? Mas, exatamente, era aquilo que estavas a partilhar, Sérgio, que, ou seja, nós, em conjunto com equipas, que nós chamamos as squads, okay? Vamos trabalhando alguns temas, entre eles, e vamos incorporando estratégias da SEO. Okay? E vamos trabalhando assim todo o nosso funil para garantir que as coisas estão otimizadas. Então, o objetivo é garantir que estamos todos alinhados, garantir os objetivos daquela squad, daquela parte da empresa em si, e também garantir que, ou seja, a parte da estratégia do SEO também é implementada. Ou seja, mas é um trabalho... Perguntaste-me quantas pessoas, eu não tenho de cor, mas diria 40 a 50 pessoas. Okay. E, portanto, quais é que são os principais desafios? Se calhar preciso fazer um bocadinho mais de contexto, mas na prática, portanto, quando tu idealizas um determinado tipo de conteúdo que vai ser a base do SEO para um determinado projeto, a ver se eu estou a dizer certo, se não tiver, corrijo-me. Tu depois tens de dar esses insights à malta que vai executar, ou és tu que executas o SEO? Não, eu não executo SEO. Ok. Então, exatamente, ou seja, há uma parte que nós chamamos de auditoria, que é perceber como é que estão as páginas do nosso website, ok? E aqui mais uma premissa, em SEO não posicionamos sites, posicionamos páginas, ok? Correto. Isso é que temos de ter em atenção. E o objetivo é nós fazermos a parte da auditoria, validarmos tudo direitinho, que otimizações é que é preciso fazer, e depois passamos às nossas equipas de conteúdo para validarem, ou seja, se faz sentido o tom da marca, etc, etc, porque nós temos que defender sempre a sua marca, e corretamente. E depois passamos também para a parte da equipa de implementações, de IT, front-ends, etc, etc, que vão garantir que essas otimizações são corretamente implementadas. Okay? Então, basicamente, é mesmo gestão do projeto em si. Então, ainda faz mais sentido a pergunta que eu ia fazer, que é que desafios é que tu tens nesta liderança de pessoas, não é? Portanto, na prática, parte de ti a visão de mudança ou, pelo menos, direcionamento para um determinado caminho. O facto de tu dizeres que é para ir para aquele caminho não suscita dúvidas dentro da equipa? Ou quais é que são os principais desafios no geral, já agora, por curiosidade? Então, o principal desafio é gerir pessoas. Gerir pessoas. Okay. Gerir pessoas é desafiante, ainda está a partilhar aqui com o Sérgio antes, começamos aqui a nossa conversa, que é um dos trabalhos mais difíceis do mundo, que é liderar pessoas. Porque é tudo muito sentimental. E se colocarmos aquele exemplo que pusemos, fazer um teste de álgebra é mais difícil, não é porque é lógica. Ou seja, gerir pessoas não é lógica. Ou seja, é um sentimento, é uma emoção. E nós temos que ter empatia. Ou seja, e há aquele ditado que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Okay? E nós temos ali então que lidar com alguns desafios, claramente, ou seja, com dúvidas surgindo porque são áreas novas, okay? Que às vezes vão mexer com algumas estruturas. E é normal, okay? Mas felizmente tem pessoas que aceitam a mudança e aceitam testar. Okay? Que é isso que eu defendo sempre, que é, antes de dizermos que não, vamos testar. É isso. Okay? Porque só com o teste é que vamos perceber se vale a pena ou não. Pode não valer, mas é uma aprendizagem. Já sabemos que futuramente já não vamos perder tempo com isso. Isso. E é isso que eu defendo muito, mas sem dúvida que gerir pessoas é complicado. Gerir agendas é complicadíssimo. Complicadíssimo. Às vezes temos 10 ou 20 pessoas numa reunião e então marcar a agenda com as pessoas é super complicado. Claro. Mas diria que é a parte emocional. Ou seja, porque há muitos fatores externos que tu não controlas. Sim. E que tu não sabes como é que a pessoa está naquele exato momento. Não. E o facto de, portanto, cada um ter o seu perfil comportamental distinto, de tu teres que comunicar para uma determinada pessoa de uma forma diferente, apesar do objetivo da mensagem ser o mesmo, portanto, é tu conseguires readaptar-te à pessoa. Eu diria que era a empatia personalizada. Isso, perfeito. Bom conceito. Ainda não tinha ouvido, acho eu. Empatia personalizada. Empatia personalizada. Faz todo sentido.
porque é isso mesmo. Há uma frase do Simon Sinek que é 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas, se não percebes pessoas, não percebes negócios. E é precisamente isso, ou seja, nós temos que perceber muito de pessoas antes de saber qualquer coisa. Exatamente. Quer que seja. Yeah. E aqui tens a maior referência até no marketing, que é a parte do B2C e do B2B. Uhum. Tu divides isto por grandes clusters. Yeah. Um é o consumidor final, outra é a business. empresa. Yeah. Mas é tudo pessoas. Sim. O que muda é o número de decisores da empresa. Enquanto eu, Rafael, se for ali, seja a uma loja da esquina comprar alguma coisa, eu sou o decisor final. No entanto, se eu comprar alguma coisa para dentro da minha casa, é quase uma empresa. Porque tenho eu, tenho a minha mãe, tenho o meu irmão, ou seja, há ali um fator de decisores. Okay? Eu costumo dizer que, às vezes, temos de fazer a distinção corretamente, porque estamos a comunicar para pessoas. Okay? O produto é para a empresa, mas são as pessoas que vão decidir. E então essa frase que tu acabaste de mencionar, incrivelmente. Aqui muitos caminhos, eu estou a tentar embardar por um só, porque senão bombardeava-te de questões. Mas vou endereçar aqui por um caminho, que é o caminho da autoliderança agora. Okay? Tu tens 24 anos? 24 anos, olham para mim, a malta já me dá para aí 70, que eu agora estou aqui com a cara meio desfigurada. Mas na prática nota-se, portanto, eu conheço algumas pessoas, portanto, vou fazendo aqui uma pré-análise e nós não nos conhecíamos, vou voltar a enfatizar isso. Nota-se que tu és, basicamente, alguém muito evoluído para 24 anos. Não estou a dizer que isso é bom ou mau, mas na prática é difícil. Eu lembro, quando tinha 24 anos, não pensava na quantidade de coisas que penso agora. Portanto, isso é, para já, meus parabéns por isso. Segundo, como é que tu tens trabalhado isso em ti? Ou seja, como é que trabalhas, primeiro, o desenvolvimento de competências e, segundo, esta questão da autoliderança? Se tu tens desafios de, por exemplo, inteligência emocional, de gerir as tuas emoções, se tens desafios de procrastinação, coisas desse género, que todos nós acabamos por ter, mas que com o tempo vamos mitigando. Essa é uma excelente pergunta. Antes de mais, obrigado pelo elogio. Não foi pago, malta, não foi. Obrigado. Então, sim, sabes que questionam muitas vezes se eu tenho mesmo 24 anos. E eu às vezes fico, ok, será que eu não pareço? Eu sou mais velho, etc. Eu até fico assim um bocado, ok? Mas, ou seja, sempre fui muito consciente daquilo que queria. E daí, ou seja, sempre lutei para, ou seja, chegar aos meus objetivos. E diariamente, ou seja, faço uma autoliderança e sigo muito pela uma frase, não é frase, mas que eu me inspiro, que é: coloca empenho em tudo aquilo que fazes. Okay? Então, eu só vou produzir alguma coisa se aquilo me acrescentar realmente valor. Seja ele monetário, porque é uma consequência, ou então valor para mim mesmo. Mas, claramente que às vezes tem que separar ali desafios de vou fazer amanhã, não, vou fazer hoje. Ou seja, tenho que fazer isto hoje. Então, ou seja, vou programando muito a minha rotina, não gosto de ter rotinas, mas a certa altura a minha vida obriga-me a ter rotina. Obriga, não há hipótese. Mas gosto de ser muito orgânico, que é aqui a parte do SEO, mas muito orgânico e às vezes até os meus amigos, lá em casa, etc. Nós nunca sabemos para onde é que nós vamos, porque, ou seja, eu daqui a um bocado se calhar estou-te a convidar para irmos ao Porto, ou seja, ver um filme, ou o que é que seja. E acontece muito por aí que, ou seja, é o desafio de, se eu me obrigar a fazer alguma coisa, eu não a vou fazer corretamente. Portanto, eu tento arranjar nos momentos que eu tenho a minha energia em alta, etc., para produzir. Seja gravar aulas, seja conhecimento. Okay? Eu sou uma pessoa que gosta bastante de estudar. Eu não leio livros. Okay? Aqui é um bocado polémico, eu não leio livros, mas ouço livros. Okay? Aqueles audiobooks. Sim. Ou seja, são a minha companhia, ou seja, no trânsito, um podcast, Trip Leaders, etc. Gosto bastante, ou seja, porque eu sou uma pessoa que não consegue estar concentrada, ou seja, digamos, focado no livro. Ou seja, tenho que estar a fazer algumas coisas, mas está a introduzir. Ou seja, eu gosto bastante de, quando estou a trabalhar, de estar a ouvir alguma coisa. Porque a minha concentração está em dois fatores, naquilo que eu estou a fazer e naquilo que eu estou a ouvir. Ou seja, então consigo captar. Se eu estiver focado só naquilo, já estou distraído, que eu não sei o quê. Mas, ou seja, eu sempre fui educado também, por parte dos meus pais, a procurar mais e mais. E principalmente, e agradeço muito isso, que é não me comparar com ninguém. O meu caminho é o meu caminho.
Então, ou seja, fui trilhando o meu caminho, fui-me rodeando de pessoas que me acrescentavam valor. Sem nunca esquecer a parte da juventude, etc., porque é super importante, mas, ou seja, é aquele ditado de diz-me com quem andas que eu digo quem és. Ou seja, é literalmente isso. Ou seja, e eu tento, ou seja, incutir esses valores de foca-te no teu objetivo, ou seja, se calhar não precisas de estar a fazer esse gasto de dinheiro, se calhar pensa naquilo que tu podes fazer com esse dinheiro que estás a gastar à toa. Ou seja, há muitos desafios porque nós somos, aos dias de hoje, estamos cada vez mais numa sociedade consumista e é muito fácil tu gastar dinheiro. Então nós temos de ter ali basicamente educação e força, lá está a autoliderança, para saber o que é que faz sentido ou não. Então procuro muito saber como é que as pessoas pensam, ou seja, como é que elas agiam perante uma situação. Ainda, eu faço muitas viagens Porto-Lisboa, em trabalho, e, ou seja, eu gosto muito de falar com as pessoas no avião. Às vezes até me sinto assim um bocado desconfortável, se calhar que estou a incomodar a pessoa, mas gosto porque gosto de conhecer pessoas novas, gosto de conversar com eles sobre o que é que fazem, como é que fazem, para ver como é que eu posso incutir aquilo a mim mesmo. E, ou seja, é super importante nós sairmos basicamente da nossa zona de conforto e procurar mais. E aí, ou seja, basicamente é aquilo que me acrescenta valor e aquilo que eu realmente desejo, é perceber como é que as outras pessoas fazem e perceber, ok, quem construiu, como é que construiu. Muito fixe, pá. Sabes que, enquanto falavas, eu estava a pensar no motivo pelo qual criamos este podcast, pá, sabes? E que basicamente foi este, que é, nós tendemos, não sei se tu sentes isso, mas vais-me já confirmar, nós tendemos a ouvir quase sempre as mesmas pessoas a falar sobre um determinado tema. E, na prática, por norma, são pessoas que estão numa faixa etária, que têm um determinado cargo ou posicionamento. E, quando idealizamos o podcast Tribo Líderes, o objetivo foi trazer pessoas diferentes que falassem sobre liderança. Muitas delas que, à primeira vista, olhando para o nome, ou vendo a função, ou vendo o que fosse, não iam falar de liderança mesmo. E a verdade é que toda a gente consegue falar de liderança no mínimo do mínimo, que é o máximo, na minha opinião, na questão da autoliderança. Ou seja, todos nós temos que nos autoliderar. Quanto mais não seja em casa, com os nossos filhos ou com a nossa vida, porque caso não o façamos, não temos controle da nossa vida. Claro. Então é um bocado por aí. E tudo o que estás aqui a dizer para já faz-me todo sentido. Pá. E dar mais uma vez parabéns, porque eu com 24 anos não pensava assim. Também gosto muito de ler e também aproveito muitas viagens de carro para ouvir, que vai dar o mesmo. Já agora, essa pergunta está na intro, mas tens algum livro favorito? Assim, do que ouves, audiobook? Não tens de ter, só tu. Que assim eu gosto também de... É a parte egoísta aqui do podcast, meu, que é ouvir insights que vocês partilham. Então, o livro favorito. Para o do Marco Obey, aquele... É um bom livro. Mas se calhar diria Hábitos Atómicos. Fiz do... Vamos tomar não. Mas sim, Esqueci-me também do autor. Também, que estupidez. De repente, aqui. Foi daqueles que mais me impactou. Acho que é James qualquer coisa, estou nessa ideia, mas sim, é muito fixe, muito fixe. Porque, na prática, os hábitos são a base de tudo. Portanto, é 1%. 1%, Chega, completamente. 1% que é diário. aquilo que coloca empenho em tudo aquilo que faz. Sim. Crescimento exponencial. É fixe. Ora, deixa-me perguntar-te como é que tu vês os líderes... Isto é uma pergunta que estamos aqui a falar um bocado antes. Até falaste aqui de um político. Vamos já ver se eu abordamos. Mas que tem a ver com... Como é que tu vês a liderança em Portugal? Se tu achas que temos bons líderes, se achas que temos maus líderes, e já agora porquê disso? O que é que falta? Ou se já está tudo certo, vamos embora já. Fechamos já este podcast. Então, antes de mais, rebobinar aqui um bocadinho a cassete. Disseste uma coisa muito importante, que é as pessoas anónimas. Certo. Adoro pessoas anónimas. Tem muito que nos ensinar. Pessoas que não são conhecidas são aquelas que nos acrescentam mais valor. E é isso que, ou seja, eu por acaso, agora vou falar aqui um bocadinho das aulas que eu estou a preparar. Eu estou a levar pessoas, ou seja, a falar com os meus alunos, okay, sobre vários temas de marketing digital que não são, ou seja, tão conhecidas assim. Okay? Ou que ainda têm espaço para ser conhecidas. Acrescentam valor de uma maneira que eu, ou seja, até eu próprio estou a ter a aula naquele momento. Sim. A ter a aula.
E é incrível, ou seja, e é por isso que as pessoas anónimas fazem a diferença. Okay? E nós temos que valorizar essas pessoas, é por isso que temos que conversar, temos que conhecer, ou seja, e ser invasivos. Eu faço uma técnica, vou partilhar aqui, que é 15 minutos de café com pessoas no LinkedIn. Mando mensagem para uma pessoa no LinkedIn, que eu já vou seguindo, seja inglês, seja português, seja whatever. E combino um café, 15 minutos. Ou seja, no LinkedIn, pergunto o que é que ele faz, etc. Tiro as minhas curiosidades, ok? Eles às vezes até pensam assim que é uma coisa. Não, eu digo mesmo, isto é uma conversa, eu não vou entrevistar ninguém, isto é uma conversa. Depois eles riem-se e até gostam mas é para expandir conhecimentos. Algumas pessoas acreditam que a liderança é inata, mas a verdade é que todos nós temos a capacidade de desenvolver as nossas competências, mesmo que não tenhamos tido a sorte de nascer com elas no nosso código genético. Foi por isso que criamos um curso que tem o nome de Programa de Formação de Liderança e que conta com a acreditação do The Institute of Leadership, uma instituição de renome no Reino Unido, que conta com mais de 75 anos de história nesta área, que é a área da liderança. Este curso é orientado para todos aqueles que, tal como disse no início, querem saber mais sobre liderança. E para isso, desenvolvemos um modelo que conta com 12 módulos de contacto. E esses 12 módulos podem ver abaixo aqui no conteúdo desta página e, como irão perceber, dá conta de todos os principais desafios e competências que, enquanto líderes, nós devemos ter para atingir aquilo que nós designamos de sucesso organizacional. Por isso, ao longo deste curso, vamos ter uma panóplia de informações e soluções que vocês irão receber. Isso consiste nas mais de 22 horas de conteúdo gravado que irão ter acesso, nas mais de 12 horas de conteúdo que irão ter a oportunidade de aceder em direto se optarem por trabalhar connosco em formato de turma e, se optarem por esta solução, irão ter acesso a inúmeros líderes que irão convosco partilhar as suas melhores práticas. Teremos a sorte de ter várias pessoas de renome, quer nacional, quer internacional, que irão partilhar a sua experiência e conhecimento. Adicionalmente, falamos de mais de 1500 slides de conteúdo, mais de 200 páginas de exercícios e ferramentas que poderão ver, rever e utilizar nas vossas empresas e organizações para que, juntamente com as vossas equipas, consigam construir uma liderança brutal. O meu nome é Sérgio Salino e a minha empresa Macro Consulting já ajudou dezenas de líderes e organizações a atingirem o sucesso e espero que possamos, juntamente contigo, atingir o mesmo. Um abraço e vemo-nos em breve. Sabes que eu sou introvertido por natureza mesmo. Pode não parecer, se calhar, mas não parece. Parece que sou extrovertido, mas trabalhei para isso, mas eu sou mesmo introvertido. Pronto, o facto de não parecer é fixe. Mas é difícil sair de fora da zona de conforto. Ou seja, eu tento sair porque é fora da zona de conforto que uma pessoa cresce, mas isso é um bom desafio que vou aplicar. Acho que nunca fiz isso assim. É incrível. É muito fixe. É incrível. Às vezes as pessoas... Vou pegar nessa ideia, já está certo. Às vezes as pessoas ficam um bocadinho... Ok, mas queres falar 15 minutos? Queres falar de quê? Vamos só falar. Vamos só falar. Pois eu, claramente que não vou para lá muito organicamente, não é? Tem que estar ali um bocadinho que se dá. Mas depois as coisas vão fluindo e é um café, amanhã já é o segundo, depois é o terceiro, depois até jantamos, até vamos viajar para estar com uns com os outros, ou seja, e é criar conexões. Porque depois, ou seja, é tudo networking, eu conheço-te a ti, tu conheces o Tiago, etc. Há pouco perguntei-te como é que tu vias a liderança em Portugal, mas até podemos fazer aqui um paralelismo com o orgânico, que é, tu achas que nós temos liderança orgânica ou temos malta que exerce um cargo de liderança e que acaba por não ter as competências naturais para exercer esse papel? E já agora, por naturais, não quero dizer que nasceram com essas pessoas. Quero deixar claro isso, porque é contra o que eu acredito. Acredito que todos nós conseguimos ser líderes. Mas, quando digo naturais, é as competências necessárias para exercer a boa liderança. Então, isto é uma pergunta um bocadinho polémica. Acho que temos tudo. Acho que temos tudo. Há líderes muito bons, há líderes medianos e há líderes maus. Okay?
Isto vai muito por quem tu és. Uhum. Ok? Liderar não é fácil. E tens de ter empatia. Ou seja, e não é qualquer pessoa que lidera uma equipa. Não é. E para saber liderar, ou seja, é preciso muito trabalho. É preciso conhecer as pessoas. É preciso saber quem é que se senta à tua frente diariamente. Ou seja, é preciso conheceres, ou seja, e leres basicamente se a pessoa está confortável ou não contigo e na presença. Por exemplo, eu já tive, ou seja, conhecimento de pessoas que não conseguem falar com os seus líderes diretos. Uhum. Isso para mim é meio Por caminho medo. andado. Por medo. Exatamente. Isso para mim é meio caminho andado para não ser um bom líder. Agora, uma pessoa que se senta contigo, ajuda-te a fazer alguma tarefa que tu estejas mais, ou seja, enrascado, dá a tua opinião, dá A ou B ou C, tu sentes-te à vontade para comentar X ou Y, 5 estrelas. Porque está-te a dar confiança, Bertalho, tu sentes-te confiante. Okay? Isso é o líder. Ou seja, para mim um líder não é aquele que vai dizer, olha, este é o caminho, também faz parte, ok? Este é o caminho, vamos seguir aqui, vamos atingir estes objetivos, tu vais fazer isto, tu vais fazer aquilo. Não, para mim o líder é aquela pessoa que as pessoas olham, sentem-se confortável e expõem as suas dores. Okay? As suas dores, as suas vitórias, etc, etc. Porquê? Porque é muito mais fácil liderar. E, Sérgio, se calhar tens até mais parecido que eu, mas quando uma equipa não está com o líder não consegue liderar. Correto. 100% alinhado, pá. Trazer aqui só um insight rápido do Simon Sinek. Mais um. Que é alguém que eu adoro e que toda a gente devia ler, ouvir na temática da liderança. Ele tem um livro que é o Líderes que Comem por Último, onde ele fala sobre esta questão que é o círculo de segurança. E na prática, se as pessoas não se sentem seguras, garantidamente elas não vão estar no seu melhor, vão ter eventualmente problemas de saúde mental, mas o pior cenário é claramente ter uma cultura organizacional má, tóxica, na maior parte dos casos, em que os resultados depois vão ser mais negativos. Portanto, eu conheço algumas realidades em que de facto isso acontece, ou seja, os líderes não são respeitados pelas pessoas porque a culpa, eu se calhar sou um bocado agressivo no que digo, mas porque a culpa é inteiramente deles, a culpa é inteiramente dos líderes. Eu acredito genuinamente nisto, que é, se eu não consigo ter as pessoas ao meu lado, eu estou a ser o responsável. Há aqui várias coisas que podemos alegar, que é, eu posso estar a ser responsável, a culpa é minha, mas eu não tenho conhecimento. Exatamente. Que é uma questão aqui a mencionar, e já agora um conceito que é a navalha de Heinlein, que ainda há pouco estavam a falar na formação que estava a dar, que é, as pessoas não são naturalmente más, elas são normalmente ignorantes. Ou seja, normalmente algo que é mau é desculpado pela ignorância. Pá. E o desconhecimento. E o desconhecimento, é isso. Porque, no fundo, está tudo relacionado com a educação que temos e tu ainda há pouco se tu não conheces a pessoa, se não conheces o teu colega de equipa, tu não vais conseguir. Estamos sempre alinhados. Podes tentar o que quiseres. E vais, ou seja, vários tiros no escuro até acertares. Mas até lá a pessoa desmotiva. Já é muito complicado. Por acaso, os meus líderes, até os dias de hoje, agradeço-te. Sempre me colocaram à vontade mesmo. E obrigado por isso, porque é super importante. Mas, ou seja, sinto que temos tudo e há um caminho ainda muito grande para percorrer, Acho que ainda estamos anos-luz. Okay? Há algumas lideranças que nós assistimos, por exemplo, nos países nórdicos. Que são países que eu gosto bastante, por si só. Mas que acho que ainda temos que mudar o chip e, voltando atrás, ter empatia personalizada. Tu descreverias a empatia como a principal competência de liderança? Sem dúvida. Perfeito. Porque tu estás a trabalhar de pessoas para pessoas. Isto não é uma máquina. Tu não metes dinheiro, tu não fazes uma otimização de um URL para SEO. Não. Ou seja, somos pessoas, temos sentimentos. Eu penso diferente daquilo que tu pensas, daquilo que o Tiago pensa. Ou seja, somos todos diferentes e temos que nos adaptar uns aos outros. E se não for assim, é muito complicado. Por exemplo, quando nós vemos, ou seja, sempre puxar clubismos para aqui, mas quando nós vemos uma equipa, tem ou seja, um conjunto de jogadores brilhantes e eles não conseguem chegar ao objetivo, alguma coisa se passa. Ou seja, parece que estiveste na aula, pá, dá bocado. Ou seja, se há uma pessoa que eu gosto bastante de liderança, que eu gosto mesmo muito, é o Ruben Amorim. Calculei que fosse trazê-lo pela forma como começaste a falar. Clubismos à parte. Em termos de treinador, a forma como ele... É um líder incrível. Ele conhece os seus jogadores como ninguém.
E é importante, ou seja, tu estás a ver, por exemplo, uma pessoa, e estando aqui a analogia de futebol com equipas de trabalho, e eu vou trabalhar para uma área que é diferente da minha, ou seja, para uma equipa que é totalmente diferente, ok? Eu vou ter a fase de adaptação. Mas se na equipa onde tu vais entrar, tudo estiver organicamente a funcionar bem, tu vais te integrar perfeitamente. Ok? E isso ajuda muito uma pessoa que lá está extrovertida, não é? Ou seja, ajuda ali muito, ou seja, a ter ali aquela parte de entregar-se bem digamos, à equipa em si. E no futebol acontece isso. Ou seja, quando tu vês, por exemplo, um júnior subir para uma equipa sénior, vai dizer, uou, onde é que eu estou? Ou seja, e há essa empatia. Ou seja, é uma pessoa que eu gosto bastante, ou seja, clubismos à parte, mas que acho que é líder. Sabes que nós estamos a tentar convidar treinadores. Ruben, se estiveres a ver este podcast, estás convidado. Por acaso já fizemos alguns convites. E o Ruben está na lista também. Porque o que faz sentido é trazer aqui uma visão geral da liderança segundo várias áreas. Porque há pouco eu ia pegar nesse tema da forma como tu abordaste a temática, que é, tu, quando falas com várias pessoas, quando estás no avião, por exemplo, quando estás com alguém que não conheces falar de nenhum, mas começas a conversar para saber o que é que ela faz, etc., tu estás a aprender mais sobre aquilo. E há um debate que vai acontecendo, que é o debate entre os generalistas e os especialistas. Eu já li alguns conteúdos sobre isso. Eu sempre procurei, no início de carreira, ser generalista para aprender de várias áreas e vários modelos de negócio para depois trazer para a especialização se eu enverdasse por esse caminho. Exatamente. Portanto, aqui tu ganhas com esta diversidade de pessoas, culturas, experiências, é incrível para trazer também para o SEO e não só, portanto, para a liderança. Para... Tu, onde é que te vês? Isso é aquela pergunta quase recrutamento, mas o que é que tu vês para o teu futuro? Daqui a 5 anos, 10 anos? Estás a ver onde é que vais estar? Não consigo responder isso. Não estás preocupado com isso, certo? O que é que estás preocupado em ver o presente e orgânico? Tu és a personificação do SEO. Curto prazo. Curto prazo. O que é que tu mais valorizas naquilo que são os teus líderes neste momento, já agora? Para além da empatia. Portanto, que tipo de competências é que tu enaltecerias das pessoas que estão à tua volta e que, no fundo, te têm brindado com o seu conhecimento, com a sua experiência? Já agora, para partilhar quem está daquele lado e buscar aqui algum sumo a essas competências. Diria que é a partilha de conhecimento. Aquela parte de, se eu partilhar contigo o meu conhecimento, não vou deixar de ser quem eu sou. Okay? Acho que é fundamental ajudar-me a pessoa a crescer. Isso para mim é um líder e, ou seja, agradeço muito que isso aconteça. Ou porque há uma dúvida em X área e ele consegue te ajudar. Também, ou seja, não só a parte da empatia, mas sim ajudar-te também, ou seja, olhar para a ilha de maneira diferente. Há uma frase do Saramago, não consigo dizer, mas basicamente que é: se nós para vermos a ilha, temos de sair fora dela. Okay? Ou seja, e às vezes é preciso que alguém me puxe para fora de algum sítio para eu ver aquilo de outra maneira. Okay? E é isso que eu valorizo muito nos meus líderes de hoje em dia, que é, muitas vezes provocam-nos e nós até ficamos, se calhar, mas se calhar até tem razão. Ou seja, e no final nós vamos dar razão e agradeço muito isso. Ou seja, e o facto de não desistir entre nós, que é fundamental. É fundamental. Eu às vezes vou desistir de um aluno e eu penso, não, eu não vou desistir de ti. E não deixo de desistir, eu vou atrás, ou seja, ajudo naquilo que eu conseguir, claramente a ele e aos colegas, mas eu não o vou deixar cair. Se ele quiser ir, vai, porque eu não posso obrigar ninguém a ficar. Mas no que depende de mim, daquele trabalho de, digamos, de liderança, ele não vai embora por causa disso. Ou seja, é isso que eu tento incutir. Mais do que conhecimento, ou seja, ajudar a ser. Concordo em absoluto, pá. Nós, portanto, possivelmente tivemos uma educação parecida. A minha mãe não trabalhou especificamente como professora, mas chegou a tomar conta de crianças e, portanto, a educação sempre esteve presente e ela foi-me tentando incutir esses valores. E a forma como eu vi ela a trabalhar é basicamente uma grande forma de conhecimento para eu tentar replicar o que ela fez e o que o meu pai fez. E na escola eu lembro-me daqueles alunos que por norma estavam mais a falar nas aulas e tudo mais e estavam mais desatentos, e o que eu dizia era: malta, pá, vocês aqui não precisam de estar se vocês não se sentem aqui confortáveis, se isto não está a fazer sentido para vocês,
vamos sentar aqui, mas por favor não incomodem os outros. Não houve uma única pessoa que saísse, por exemplo. E havia pessoas que parecia que, até quase que numa ótica de pedir ajuda, faziam de propósito para se zangar e ficarem a fazer coisas que não fazem sentido, na minha opinião, claro, segundo os meus valores. E quando eu estava a falar com eles, depois aquilo era só um pedido de ajuda, pá. Basicamente é para nós conseguirmos ajudar. Para serem ali a ajudados. atenção. Chamada de atenção, literalmente. Eu, quando estou a dar aulas online, há uma exigência que eu peço: ligarem as câmaras. Quem conseguir, claramente, quem não conseguir, não consegue. Mas é porque é só de ler a pessoa, eu sei se ela está a perceber ou não. Sim. Se estiverem fechados, não falam, não se vê, ou seja, isso é feedback, ou seja, feedback tem que ser bilateral. Acredito muito nisso. Claro. Seja superior, seja o que seja, tem que haver feedback de ambas as partes, porque só assim é que nós melhoramos e melhoramos as nossas relações. Agora estou a falar disso dos professores, ou seja, eu era um dos piores alunos da minha turma. Eu cheguei a ter, e partir disto aqui não há qualquer problema, cheguei a ter 8 negativas. Porque os professores desistiam de mim. Desistiam e era X, era Y. Ou seja, mas, ok, se calhar eu não estava bem entrosado ali na turma, etc. Depois houve o trabalho da minha mãe que mudou de escola, etc. E as coisas começaram a correr bem, porque lá está, não tive pessoas a desistirem. Okay? E as notas começaram a surgir organicamente. Ou seja, há todo um trabalho que é, para ser líder tens que ter capacidade de liderar. E não é só partilhar conhecimento, é ajudar a ser, e mais uma vez que é, ou seja, o pedido de ajuda. Se calhar as minhas notas eram um reflexo de pedido de ajuda. Não é porque se calhar não soubesse a matéria, mas porque alguma coisa não estava a funcionar bem. E acho que nós temos que ter também a capacidade, e como líderes, de adaptar-nos aos nossos colegas. Concordo, sim. Muito. Não é fácil. Certo, é isso que eu ia apontar também. Aqui há uma história do Tesla, não sei se conheces, portanto, o Tesla, o Nikola Tesla, não, a Tesla marca. Sim. Basicamente, sim, só para contextualizar. Portanto, na prática ele estava numa escola e a professora enviou uma carta à mãe dele a dizer que ele era basicamente incompetente, não tinha capacidades. E a mãe começou a ler a história sem exteriorizar para o miúdo não ouvir e começou a chorar. E o Tesla perguntou-lhe o que é que era, e a mãe estava a dizer que na carta dizia que ele era inteligente mais para a escola. E ela tirou da escola. E o Tesla só soube dessa carta depois da mãe falecer, muito mais à frente no tempo. Ou seja, o que a mãe fez foi protegê-lo de uma realidade que poderia ter completamente destruído uma pessoa que foi brilhante. Tu sentes que isto continua a acontecer nas nossas escolas? Pá? Um bocado como tu disseste, ou seja, tu, ok, tinhas 8 negativas, ou tu chegaste a ter 8 negativas, não é certo? Chegaste a ter. Mas isso, eventualmente, foi porque, das duas uma, ou os teus professores não te conseguiram direcionar para aquilo que era a tua competência, ou tinha a ver com o ambiente, não interessa. Mas tu és brilhante, meu. Mas, mais uma vez, vem a parte da liderança. Sim. O meu líder naquele momento era a minha mãe. Os meus pais, neste caso, que me souberam ler e souberam identificar aquilo que eu precisava. Está aí, aqui aquela parte. Um líder tem que saber quem é que tu és. O que é que tu procuras, quais é que são as tuas motivações. Claramente, os meus professores não são os meus pais, mas também acho que um professor tem muito mais do que só ensinar. Tem muito mais do que isso. Enquanto nós mudarmos esse chip, isso é muito difícil. E é aquilo que eu, todos os dias, quando vou dar aula, eu penso, eu estou aqui para partilhar conhecimento, mas para ajudar a ser. E eu defendo muito isso. Muito isso. Ou seja, não é por tu teres o título de doutor, ou de X, ou Y. Concordo, sim. Não pode ser. Mas há muito isso, eu sinto que há muito isso. Ou seja, mas que nós temos que, ou seja, envergar, e por acaso nas instituições que eu estou inserido, ou seja, não tem caixa. Ou seja, todos estamos lá com um motivo, que é ajudar a ser, proteger os alunos e ajudá-los também, ou seja, a acrescentarem valor. Ou seja, ir para o mercado de trabalho com outra garra, com outra efetividade. Porque, ou seja, senti que muitos colegas meus, seja quando estão agora a sair da faculdade, sentem-se perdidos. E eu não quero que os meus alunos se sintam perdidos, eu quero que eles já vão com, digamos, desculpem a expressão, blindados para a guerra que vão ter. Porque não é fácil, não é. É um choque, é reuniões, é isto, é aquilo, é e-mails. Ou seja, mais do que ensinar, tenho que os preparar para alguma coisa que vai acontecer futuramente. E é isso que todos os dias eu sou muito exigente. Ou seja, que é não chegar atrasados às aulas, ok? Se errou, pede desculpa, agradece. Ou seja,
coisas simples, ok? Podes preparar a ter alguma, ou seja, educação, porque eu quando comecei a dar aulas chegavam atrasados 10, 15 minutos. E eu, isto não pode ser assim, porque tu se entras numa reunião atrasado 15, 20 minutos, com o administrador teu, com o teu líder assim, é verdade. Ou seja, Sim, então, estamos alinhados. e a partir de hoje, E os portugueses têm a mania de chegar atrasados. e a partir de hoje, não há um aluno que entre 5 minutos mais tarde na minha aula. No fundo, é dar o exemplo, a educação. Exatamente. Ou seja, eu chego a todos os sítios 10 minutos mais cedo. Quem me conhece sabe que eu vou estar lá 10 minutos mais cedo. Confirmo que tu chegaste aqui, literalmente. Ele não diz só para... Não, é verdade, literalmente. é verdade. 15 minutos mais cedo que chegaste. Ou seja, eu não vou fazer as pessoas esperarem por mim. Não faz sentido. E que vem o rigor e o respeito pela pessoa em si. Estou a gostar muito da nossa conversa e não quero deixar passar muito tempo. Vou-te só fazer uma pergunta que estou curioso, que é a seguinte. Depois dou-te mais algum contexto, mas tu sentes que o facto de tu seres ainda jovem, se é uma vantagem ou uma desvantagem em relação ao contexto onde estás inserido? E já agora também uma ótica de liderança, se o quiseres abordar, claro. Ok. Então, acho que ser jovem é uma vantagem muito grande. Porque nós ainda, ou seja, nós jovens ainda não estamos com vícios. Somos literalmente esponjas. Nós vamos absorver tudo o que nos nutrir. Okay? Portanto, eu acredito mesmo que quando me estou inserido, eu estou a aprender todos os dias, seja com os meus colegas, seja com os meus colegas na faculdade, seja com os alunos, que eu aprendo imenso também com eles. Mas que, ou seja, há ali muito espaço para, ou seja, tu acautelares o que é que te pode vir a acontecer. Ou seja, e acho que pelo facto de eu sempre me tentar rodear com pessoas mais velhas, ou seja, de tentar descobrir quem é que é a pessoa que se está a sentar ao meu lado do avião, vai-me ajudar a preparar aquilo que eu posso encontrar daqui a 3 anos. E quando chegar lá já saber, está preparado. Não dizer saber resolver, mas está preparado para acontecer. E, ou seja, eu agradeço ter a idade que tenho e, pronto, já ter tido a oportunidade de ter algumas experiências de trabalho. Porque, ou seja, faz-me estar realizado. E isso para mim é a minha riqueza, ou seja, aquela parte, ok, dinheiro, lá está a consequência, etc, etc. Mas, para mim ser rico é ter valor, ou seja, acrescentado em mim, ou seja, saber que estou a viver, saber que estou a levar, isso para mim é que é riqueza. Já não sei, perguntaste-me, era... Não era isso, era uma vantagem ou uma desvantagem, o facto de seres jovem. Na prática, aquilo que eu fui sentindo também foi sempre que foi uma vantagem. Porém, há obstáculos que são gerados por sermos jovens, como são naturais, não é? E que influenciam determinadas coisas. Eu lembro-me em 2017, quando criei a empresa, temos uma reunião em que basicamente perguntaram se o nosso chefe não vinha. Portanto, eu tinha de 26, mais ou menos. Apesar de parecer que tenho 70 anos, só tenho 33. Fica aqui. Acho que nunca disse a minha data. Acho que não. Ora, até o Tiago não sabia a data. Não sabias, não é? Ficas agora a saber. Bem, última pergunta, Rafael. Porque falávamos, e vamos continuar a falar, mas para efeitos podcast vamos terminar aqui. Uma pergunta que eu não fazia ideia quando tinha 24 anos, que era: qual é o teu propósito? Acrescentar valor. Ser, ou seja, reconhecido como uma pessoa que ajudou, que se preocupou. Isso é aquilo que eu quero que as pessoas sintam. Esse é o meu propósito. É acrescentar valor e pronto, aquele, digamos, o ser feliz também. Para já tenho a riqueza que eu procurei. Acho que se me acontecesse alguma coisa hoje, estava tranquilo. Estava descansado mesmo. E esse é que é o meu propósito e vou continuar, ou seja, a progredir nele e espero nunca me esquecer, ou seja, de qual é o meu propósito. Porque às vezes, com tanta coisa a acontecer, nós esquecemos o que é que nos leva a ser felizes, qual é que é a nossa riqueza. E acho que o essencial mesmo é ter sempre o propósito bem assente daquilo que nós queremos, porque é aquilo que nos vai guiar a levar a algum lado, àquilo que tu queres acrescentar. Muito obrigado pela tua partilha. Obrigado. Parabéns a ti, aos teus pais e, portanto, a toda a gente que faz parte da tua vida. É importante dizer isto, nós elogiamos pouco, e devíamos elogiar cada vez mais, porque apesar de podemos dizer que é nosso objetivo ou é nossa responsabilidade, temos mérito e alcançamos as coisas,
acho eu que é bom ouvirmos o reconhecimento dos outros. Mas não estamos sozinhos. E não estamos sozinhos. Garantidamente não estamos. Eu, Olha, por acaso, desculpa só aqui a força, partilha, mas eu agradeço mesmo muito, ou seja, a toda a gente. Agradecer-te a ti também, Sérgio. A toda a gente que me rodeia mesmo. Muito obrigado por proporcionarem isto e obrigado mais uma vez, Sérgio. Obrigado, eu. E parabéns também pelo podcast. Muito obrigado por teres vindo e aqui como ótica de... Ana, muito obrigado. Vou dar-te aqui um Ana, miminho, muito obrigado. estamos aqui dos nossos Muito patrocinadores. obrigado. Muito obrigado. Espero que gostes. Uma garrafinha de vinho, tem umas bolachinhas que por acaso não estão aí, mas estão a estar aí, e uma caneca da tribo. Portanto, o vinho é de mãos e irmãos, fazendo aqui publicidade aos nossos Claramente, agora até vou ver e as aqui. bolachinhas é a Cláudia Sá, Exatamente. que tem aqui umas bolachinhas perfeitas. Muito obrigado. Espero que gostes. Muito obrigado mesmo. E obrigado por teres vindo. Obrigado mais uma vez. Malta, para terminar então, espero que tenham gostado deste podcast tanto quanto eu gostei. Na prática, eu tenho dito isto ao longo desta primeira temporada. Nós estamos prestes a terminar a primeira temporada, a ideia é fazermos mais ou menos um ano de episódios, para depois retomarmos aqui uma segunda temporada. O Rafael trouxe aqui uma visão diferente daquilo que tem sido aqui trazido, e o grande objetivo é trazermos isto, é trazermos aqui experiências diferentes. E espero que tenha ficado claro que a forma como ele exteriorizou aqui a mensagem e aquilo que ele faz diariamente é digno de registro, independentemente da idade que tínhamos. Eu sinto-me egoísta ao pensar que fiz este podcast para aprender com as pessoas que passam por este sofá, e sinto-me também, tal como o Rafael exteriorizou, muito grato por tudo que está a acontecer na nossa vida. Portanto, é bom relembrar isso e agradecer-vos a vocês que estão aí desse lado. Já agora, se também se sentirem gratos com isso, uma forma de reconhecer aquilo que tem sido o nosso conteúdo, pedia-vos para subscrever este canal, se ainda não fizeram. Já agora, interagir com o mesmo através de um comentário, ou através de colocar aqui um like no conteúdo, e partilharem com quem acham que deveria ouvir aqui o Rafael falar sobre esta temática, que é tão importante e que eu acredito que vai inspirar mais pessoas a atuarem desde os 0 anos até aos 99 ou mais. Um abraço para todos e vemo-nos no próximo episódio do podcast Tribo de Líderes.